fartura de pão. Alegria é poder pedir Ao Deus bendito pelo meu irmão, é viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. Alegria é todo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o Conhecimento dos caminhos seus. Alegria, alegria, Todo dia, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, Em escassez ou fartura de pão, alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. ter de Cristo o Conhecimento dos caminhos seus. Alegria, alegria, Todo dia, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. Aleluia. O outro é Deus Supremo és só, né, Alex? Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável.
Alex, por doutor Alex. Oremos, irmãos. Não há no céu, não há na terra Deus como o Senhor. Possamos, com o auxílio do próprio Deus, entender essa verdade, essa premissa, para que nossa cosmovisão ela caminhe em acordo com a vontade do Pai. Nós pedimos que os nossos desejos e vontades estejam debaixo da Tua vontade. Para isso, Sim, meu Deus. precisamos meditar na Tua palavra, Pai, nos meios de graça, para entender qual é a boa, perfeita e agradável, Pai. Que a Tua vontade muitas vezes não é a nossa, Senhor. Então dá esse discernimento espiritual para cada um, Pai. E no culto de hoje possamos, Senhor, assistidos pelo Teu Espírito, também compreender a mensagem, entender aquilo que foi cantado, entender os pontos também da liturgia, Pai. Tudo que tem sido celebrado no dia de hoje, Pai. Então cuida de todos nós nesse domingo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, Alex. Irmãos, a gente quer falar hoje sobre o comprometimento com a obra do Senhor. Qual é o nosso comprometimento com a obra do Senhor? Vamos ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3, leremos os versículos 38, 39 e 40. Lamentações de Jeremias, logo depois de Jeremias, versículos 38, 39 e 40. O homem de Deus diz assim: acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. A palavra do homem aqui é muito maior, mas eu peguei só esses 3 versículos aqui, porque eu tenho dito aos irmãos aqui que o mal é de Deus. As pessoas pensam que Deus é só do bem e o diabo é do mal. Não, o próprio diabo é de Deus. O próprio Satanás é de Deus. O mal é de Deus. Não é do diabo, não, é de Deus. Tudo que existe na criação é de Deus. Então, ele movimenta isso do jeito que ele quer, conforme o seu propósito, e nós, às vezes, não entendemos. Então, quando não entendemos, vamos apenas nos quedar, cair de joelho diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito porque o Senhor está dizendo que é assim. Então, esse começo que ele diz aqui, acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Ele está falando o que tinha acontecido com Israel. Deus tinha acabado Israel, destruído totalmente Jerusalém, e ele está dizendo que isso vem de Deus para Israel, por causa da falta de compromisso com a obra do Senhor. Foi por isso que Deus fez isso com Israel. Então, meus filhos, não era essa a pregação desse domingo, mas essa semana, um irmão muito querido da Igreja Batista, vocês conhecem aqui, alguns tiveram oportunidade de estar com ele aqui na nossa igreja. Então ele está cursando teologia e às vezes liga para mim alguma coisa. E a faculdade de teologia que ele está cursando é uma faculdade reformada. Então ele me perguntou, com base no que ele tem visto lá das igrejas reformadas, da reforma protestante, ele me perguntou: Pastor Juarez, a igreja presbiteriana ainda tem a cultura de fazer o culto doméstico diariamente? Aí caiu aquele... Aí eu disse para ele: meu irmão querido, infelizmente não. Infelizmente isso é coisa do passado. Com muita tristeza, eu disse para ele
que hoje, dos presbiterianos que ainda têm o hábito de fazer culto doméstico em casa, só os velhos, quase só os velhos, já sem a presença dos filhos, porque todos já foram embora, já casaram, já têm suas famílias. Todos os irmãos sabem, todos vocês sabem, o quanto aqui nós lutamos por causa desse culto doméstico, por causa do ensino dos pais aos filhos. Lembramos aos irmãos, inclusive, a graça contida no juízo de Deus, que foi a Covid-19. Eu chamei a atenção aqui o tempo todo. Meus irmãos, vamos entender isso como graça de Deus, para a gente criar, já que essa igreja nunca teve, já que tem poucas pessoas aqui do antigamente, vamos criar o hábito do culto doméstico em casa. As autoridades sanitárias proibiram a frequência às igrejas, fecha as igrejas, então vamos fazer o nosso culto todo dia. Vocês estão lembrados que eu e o presbítero Daniel mandávamos um estudo diariamente para vocês. Durante todo o tempo que a igreja ficou fechada, nós mandávamos um estudo diariamente para vocês. Não adiantou nada. E os problemas familiares, sem o culto doméstico com os filhos, aumentam a cada dia, à medida que os filhos vão crescendo, por causa de uma cultura prostituída que vem sendo inculcada na sociedade brasileira a partir do próprio governo ou desgoverno. Por isso mesmo, no texto que lemos, através do profeta, Deus chama Israel a esquadrinhar os seus caminhos. Por que aconteceu isso com vocês? Pensem direitinho por que é que vocês chegaram onde estão. Como Israel, sem nenhuma dúvida, a maioria das tribulações que nos sobrevêm é fruto da desobediência, pecado da desobediência, do esquecimento da palavra de Deus, como o salmo que nós lemos aqui. Nossos pais não foram fiéis aos filhos, no ensinamento aos filhos, e deu no que deu. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, que Deus, na sua misericórdia, usa o juízo como graça, pesa a mão sobre nós, como pesou sobre Israel, exatamente para que nós também, como ele chama Israel, esquadrinhemos nossos caminhos. O que é que está errado lá em casa? O que é que está errado na minha vida? É o afastamento da palavra de Deus. Para começo de conversa, é o afastamento da palavra de Deus. Então, o homem de Deus está chamando, e o velho aqui lembrando, de novo, esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor, como ele diz aqui. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los, põe à prova. Como é que está a sua vida em casa? Como é que está a minha família? Como é que eu estou desempenhando meu papel de marido? Como é que eu estou desempenhando meu papel de esposa? Como é que nós dois, marido e mulher, estamos desempenhando nosso papel de pais no ensino aos nossos filhos? Filhos, como é que nós estamos fazendo o nosso papel de obedientes ao papai e à mamãe? Esquadrinhemos, provemos esses caminhos e voltemos ao Senhor. Todos nós sabemos que, como Israel, observadas as exceções, normalmente fazemos planos para as nossas vidas, fazemos planos para os nossos filhos, e quando incluímos Deus nesses planos, Ele entra apenas como aquele que vai abençoar os nossos planos. Os planos são nossos. Os planos são nossos. Deus entra nesses planos apenas como aquele que vai nos abençoar. Não pedimos a orientação dele para fazer os planos, fizemos os planos do jeito que o mundo faz, igualzinho o mundo, para nós, para nossos filhos. Aí oramos para Deus abençoar os nossos planos. É isso que vemos nas famosas reuniões de orações, que vocês sabem o quanto eu sou contra isso. Que desde Israel
são um insulto a Deus, como ele diz logo em Isaías, capítulo 1 logo. Não me interessa essas orações de vocês. Eu sou contra as reuniões de oração como instituição da igreja, por isso. É um insulto a Deus. Eu faço meus planos sozinho. Quero fazer do jeito que eu quero. Aí vim para uma reunião de oração para Deus me abençoar. É brincadeira um negócio desse. Essas pessoas não sabem quem é Deus. Nem sabem quem elas mesmas são. Pecadoras. Por isso, irmãos, quando o resultado esperado não é atingido, fizemos planos, está tudo direitinho, fizemos isso com nossos filhos, aí o negócio não dá certo. Aí o negócio não dá certo. Aí os problemas começam a aumentar. Os problemas começam, inclusive, a nos sufocar. E haja reunião de oração. E algumas perguntas que são recorrentes. Todos vocês conhecem essas perguntas, talvez já tenham feito. Por que isso, Senhor? Senhor, chama de Senhor. Ele não é Senhor de nada na sua vida, mas chama de Senhor. Por que isso, Senhor? Por que não me abençoas? Por que não abençoas o meu emprego? Por que não abençoas o meu trabalho? Por que não abençoas a minha casa? Como isso pode estar acontecendo comigo, Senhor? Como isso pode estar acontecendo com a minha família, com o meu casamento, Senhor? Senhor de quê? Da sua vida não é. Convém lembrar, irmãos, que observadas as raríssimas exceções, repito, Deus sequer foi convidado a participar na elaboração do seu plano. Por isso, esquadrinhemos nossos caminhos. Os nossos caminhos são os caminhos de Deus? Como se eu não estudo a palavra de Deus? Claro que não são os caminhos de Deus. Eu não estudo a palavra de Deus. Então são caminhos que trilhamos por nossa própria conta e depois queremos que Deus os endireite quando a coisa dá errada. Essa é a realidade. Quando não chegamos no destino que imaginamos que chegaríamos, aí a gente recorre a Deus. Qual é o nosso comprometimento com a palavra de Deus? Qual a nossa participação na obra do Senhor? Entendido que essa obra do Senhor é obedecer o que Ele mandou. Nós participamos de verdade da obra do Senhor ou apenas fazemos de conta que participamos, fazendo de conta que somos crentes? Preste atenção, irmãos. Quando isso ocorre, o próprio Deus, que está sendo insultado com a nossa desfaçatez, com a nossa falsidade, a palavra mais forte é essa, com a nossa dissimulação, ele se vinga, pesando a mão contra nós. E é interessante que nesse juízo nós também podemos ver a graça. Ele está fazendo isso para nos ensinar. Na história da igreja primitiva havia um casal que serve de ilustração dessa verdade. Ananias e Safira. Atos 5. O relato de Atos, um pouco antes, capítulo 4, nos diz que Barnabé vendeu um campo e depositou o valor aos pés dos apóstolos. O que quer dizer isso? Trouxeram o dinheiro todo para a igreja. O dinheiro é para todo mundo aqui. Os apóstolos vão administrar isso. Naquela ocasião. Isso aqui está no capítulo 4. Aí chega o capítulo 5, Ananias e Safira, fazendo de conta que estavam comprometidos com a igreja como Barnabé, resolveram imitar Barnabé, mas apenas fazendo de conta. Venderam lá um campo, disseram que foi tanto, mas não foi. E disseram que foi só a metade para dar, só a metade para a igreja. Eles estavam fazendo de conta, querendo aparecer diante dos apóstolos e diante da igreja. Deus os fulminou. Juízo de Deus contra aquele casal, graça de Deus para ensinar a sua igreja. Igreja infante, igreja nascendo, que não podia conviver com aquele tipo de falsidade
dentro da igreja. Pela graça de Deus, irmãos, pelas misericórdias de Deus, como Paulo ora em Romanos, capítulo 12, rogo pelas misericórdias de Deus, esquadrinhemos nossos caminhos. Será que a cultura do mundo não tem sido muito mais forte do que o zelo da palavra de Deus em nossas casas? Por que não fazemos o culto doméstico com nossos filhos? O que é que nos impede? Um homem me perguntou: pastor, ainda tem culto doméstico na igreja presbiteriana? Eu, meu Deus do céu. Tem não, meu filho. Tem mais não. Em raríssimos casos, velhos, crentes velhos. Pelo menos os que eu conheço. Será que o mundo, o apego às coisas do mundo, a cultura do mundo não tem sido muito mais forte dentro das nossas casas do que o compromisso com a palavra de Deus? Será que por causa da cultura em que vivemos, por causa dos cuidados com as coisas do mundo que nós queremos para nós e para nossos filhos, não temos deixado de cuidar exatamente desses filhos para ensinar-lhes a palavra de Deus? Que droga de pais nós somos! Vamos ler no Salmo aqui. Negligenciando o ensino da palavra aos nossos filhos. Meu Deus do céu! Qual o nível da nossa responsabilidade e participação na obra do Senhor? Que exemplo temos dado aos nossos filhos? O exemplo de Ananias e Safira, que apenas faziam de conta que eram crentes? Pela graça de Deus, a sua palavra não nos traz apenas o exemplo horroroso do próprio Israel, dos pais lá de Israel, que no Salmo nós vimos aqui. Não traz apenas o exemplo horroroso de Ananias e Safira. Também tem exemplos maravilhosos de fidelidade ao Senhor, exemplo de comprometimento com a sua obra, para que sigamos esses exemplos, que são raros na Bíblia toda. Aqui nós usaremos o apóstolo Paulo como personagem ilustrativo. Como Paulo, as pessoas comprometidas com a obra de Deus são convictas das suas responsabilidades como servos do Senhor. Quando cita o nome Senhor, ele é Senhor mesmo. Não é aquele Senhor que Jesus diz: por que me chamais Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Ó, bando de hipócritas, feito Ananias e Safira. Jesus falou isso: por que me chamais Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Então, aquele que sabe do compromisso que tem com a obra do Senhor, sabe que ele é um servo. Então, se ele é um servo, é para ele fazer o que Deus mandou. O que o Senhor mandou. Faça o culto doméstico todos os dias com seus filhos. Ensine os seus filhos. Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Não sou eu o bam. Sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Atenção, pais que fazem o culto doméstico em casa todos os dias, se houver algum aqui na nossa igreja. Não fique aí: eu faço o culto doméstico todos os dias. Então não se glorie disso. Você é um servo do Senhor. E diga que nem Paulo: ai de mim se eu não fizesse isso, porque eu tenho uma obrigação com o meu Senhor de ensinar os meus filhos. 1 Coríntios 9,16. Paulo era assim, meus irmãos, e eu lhes afirmo: Paulo não era melhor do que nenhum de nós. Ele era apenas um servo de Deus que nem nós. A diferença é, ele era um servo comprometido com a obra do Senhor. Já dissemos aqui agora antes. Pela graça de Deus, o apóstolo conhecia a sua vocação,
Ele sabia que recebera o dom de Deus para pregar o Evangelho. E ele tinha que usar esse dom para levar a pregação do Evangelho aos gentios. Ele sabia disso, mesmo diante das mais terríveis tribulações, inclusive a morte. E ele sabia disso. Deus disse tudo isso para ele. Você vai ver o que é bom ser perseguido por causa do Evangelho, que nem você perseguia a minha igreja. Ele foi avisado do que aconteceria com ele. Irmãos queridos, em nosso país, sabemos que os tempos são difíceis e cada vez mais difíceis serão. Nós somos como um ônibus cheio de gente descendo de ladeira abaixo sem freios e sem motorista. Deus tenha misericórdia de nós. Muito mais por isso mesmo temos que ensinar os nossos filhos. Temos que ser fiéis na obra do Senhor, com responsabilidade, com comprometimento. Porque que o ônibus vai se esbagaçar lá embaixo? Vai. O remanescente ficará, como a Bíblia revela em toda a sua história de Israel. Quem tem convicção da sua responsabilidade com a obra do Senhor, como ensinou o Senhor Jesus, sequer pode olhar para trás. Mesmo diante das adversidades, Jesus ensinou isso a seus discípulos, dizendo: vocês vão ver o que vocês vão passar por causa da pregação do Evangelho. Se fizeram comigo, que sou o Senhor, imagino que farão com vocês, que são servos. Ninguém que tendo posto a mão no arado, ou seja, ninguém que começou a obra, olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Jesus disse isso, e é bom lembrar que Deus tinha dito através de, acho que é Jeremias, lá atrás: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, por isso, a pessoa comprometida com a obra do Senhor, como Paulo, não pode ficar reclamando da vida, reclamando disso, daquilo, não pode fazer reivindicações para si mesmo: porque eu, porque comigo, porque mim, e não sei o quê, ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Peraí, meu amigo, quem é o seu Senhor? Como Paulo, servo do Senhor, não pode ficar reclamando da vida, não pode fazer reivindicações como se tivesse algum direito que lhe está sendo negado. É por saber disso que Paulo ensina a Timóteo, o que ele viveu, ele passa para Timóteo, que a pessoa comprometida com a obra de Deus deve estar muito mais preocupada em satisfazer aquele que a arregimentou. Quem foi que me arregimentou para o trabalho, para a obra do Senhor? O Senhor. Então eu tenho que estar muito mais preocupado em satisfazer a Ele, e não em que alguém vai me satisfazer. Se alguém vai me amar ou não vai me amar. A minha preocupação é com a obra do Senhor, e não comigo, como se fosse o dono da obra, seja ela qual for. 2 Timóteo 2,4, Paulo diz isso para Timóteo. A pessoa comprometida com a obra deve estar muito mais preocupada em satisfazer aquele que a regimentou, que é Deus. Esse era o compromisso de Paulo, e por isso ele podia afirmar, como afirmou em Atos, já perto, indo embora para ser martirizado, já para ser preso e martirizado: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O homem não estava preocupado em querer alguma coisa na vida dele? Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Estou preocupado com a minha vida, eu estou indo preso. E ele sabia que ia preso para morrer. Não estou preocupado com isso. Não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do meu Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Isso aqui é exemplo para a gente ver. Isso aqui é exemplo. Como este servo do Senhor, que não é melhor do que nenhum de nós aqui, como eu estou dizendo, foi levado a compreender a graça derramada sobre a sua vida, mesmo nas pisas e prisões e desgraceiras que ele viveu. É nesse sentido que somos chamados a esquadrinhar nossos caminhos, para que ninguém se queixe, imaginando que Deus o esqueceu, como se tivesse algum crédito bloqueado nas mãos de Deus. Tem alguma bênção aí que Deus não está liberando para mim, como se tivesse direito de cobrar isso de Deus. Na verdade, nós somos sempre devedores, somos pecadores diante de um Deus santo. Por isso, irmãos, como Deus nos ensina pelo seu profeta Jeremias, depois de cada um esquadrinhar os seus caminhos, aquele que se queixar, ou aquele que achar que tem do que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados, arrependa-se e volte para o Senhor. Pela graça de Deus, aqui na nossa igreja nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical, hoje com 2 meninos, 3 adultos. O que impede os irmãos de vir para a escola dominical? O pecado, só. Às vezes há algum motivo que realmente eu for, mas a grande maioria, o pecado, o desinteresse, o descomprometimento com a obra do Senhor. Aquele que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Arrependa-se e volte para Deus. Além da escola bíblica dominical que nós temos aqui todo domingo de manhã, o culto da noite, como hoje, temos 2 cultos, 2 reuniões de estudo bíblico discipulado para ensinar os irmãos como é que se deve viver comprometido com a obra do Senhor, obviamente de acordo com a palavra do Senhor. A maioria dos irmãos não vem para esses estudos. E não vem porque não quer vir. Não vem só por causa do pecado. A maioria. Esses encontros nós temos aqui para o ensino da palavra. Exatamente para que os irmãos ponham isso em prática, servindo cada vez mais comprometidos com a obra do Senhor. Eu não sou servo. Eu não sou servo. Não sou servo. Como Ananias e Safira, eu apenas faço de conta. Olha o exemplo de Paulo. É esse o exemplo que a gente tem que seguir. E esse homem tinha uma fidelidade, estou aqui louvando Paulo, não, estou só dizendo, esse homem tinha uma fidelidade tal que chega ao ponto de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então esse é o exemplo para a gente seguir. E não de Ananias e Safira. Para concluir, irmãos, rogamos a Deus que nos conceda a graça de discernir a sua misericórdia, sempre presente em nossas vidas, especialmente nas tribulações. Misericórdia de Deus nas tribulações, no juízo, para nos ensinar. Para nos ensinar. Para que voltemos ao Senhor. Em obediência, fidelidade, comprometimento com a sua obra, a começar das nossas casas. A obra do Senhor nas nossas casas. Esses filhos não são meus coisa nenhuma, são de Deus, são filhos de Deus que Ele botou no mundo através de mim e da minha mulher. Eu tenho que cuidar deles como filhos de Deus, Deus mandou. Eu estou apenas fazendo de conta como Safira, Ananias,
Ou eu estou sendo um servo fiel, comprometido com a obra de Deus, como Paulo? Estou cuidando dos meus filhos que Deus me deu para cuidar. Estou cuidando da minha casa, do meu casamento. Estou cuidando do meu emprego como um bom funcionário. Não interessa se o patrão é um bom patrão. Não interessa se os colegas são bons colegas. Eu sou um servo de Deus. Estou fazendo a obra de Deus no meu emprego, na minha universidade, os meninos estudantes, dos meus estudos. Lembrando, começo da conversa nas nossas casas, no nosso casamento, no ensino aos nossos filhos, no culto doméstico diário. 18 anos insistindo nisso aqui. Isso deve acontecer, meus filhos, a fim de que vivamos em santidade de vida, comprometidos com a obra do Senhor e fazendo essa obra do Senhor que Ele só faz através de nós. Não tem anjo aqui para fazer a obra do Senhor, é através de nós que Ele faz a sua obra. É em nós, por nós, é através de nós, exatamente para que o mundo veja em nós e através de nós o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.